Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Engenharia. Eu sou o Heitor e hoje, continuando o nosso tema de programação em C++, a gente vai estar falando sobre vetores e matrizes, ou arrays e arrays multidimensionais. Aqui temos o nosso código com as duas bibliotecas, a biblioteca padrão do C++ e a biblioteca que faz com que o nosso querido CodeBlocks reconheça acentos e o C cedilha e use namespace std para padronização, ou seja, o standard, quando for chamar funções da biblioteca padrão, para não ter que escrever toda vez std, dois pontos, em tudo que for da biblioteca padrão. Aqui a gente tem nosso primeiro vetor. O que tem em um vetor? Primeiro, a declaração de que tipo de variável você vai guardar dentro dele, tá certo? Então você pode colocar string, float, int, double, char, todos são aceitos aqui. Então você tem, aqui eu tenho uma variável, um vetor do tipo string. A gente tem depois um nome do nosso vetor, acompanhado de colchete aberto, colchete fechado, e dentro dele o número de elementos que tem no nosso vetor. Nesse caso aqui são 4. A gente faz tudo isso aqui ser igual a abrir e fechar a chave e colocar dentro aqui o que cada elemento representa. Então o nosso elemento 1 aqui é o Ford, elemento 2 BMW, elemento 3 Chevrolet e elemento 4 é o Mazda. Lembrando que eu estou usando string, por isso que eu digito nomes ou qualquer outro tipo de texto. Se fosse aqui, por exemplo, uma int, a gente teria que usar valores como 10, 20. Se aqui fosse um float, a gente poderia usar valores como 10 também, mas a gente poderia usar valores como 20.33. Então a gente vai estar usando no momento um vetor do tipo string, tá certo? A gente já tem o nosso intmin aqui e o que ele faz? Primeiro, ele vai imprimir na nossa tela, cout, um marcas 0. Mas ué, como que tem 0? Se aqui a gente tem 4 elementos de vetor. Isso é simples, gente. Um vetor, o primeiro elemento dele é sempre o 0. Então o nosso Ford aqui, ele é o elemento 0, ok? Qualquer outro valor, ou texto, ou caractere que você colocar como o primeiro do seu vetor, sempre vai ser o seu elemento 0, tá certo? Então aqui eu estou pedindo para ele imprimir na minha tela o meu elemento 0, no caso, o Ford, ok? Aqui embaixo a gente tem um comando for. O for ele vai rodar, é um laço de repetição, tá certo? E o que eu estou fazendo com ele? Eu estou declarando um int i, tá? Você pode declarar aqui dentro. Se você não declarou aqui fora, você pode declarar aqui dentro sem problema nenhum. O int i começando a partir de 0. E o que ele faz? Ele vai começar do 0 e depois ele vai verificar. Enquanto o i for menor que 4, ele vai rodar o programa aqui dentro. Depois que ele terminar de rodar o que está aqui dentro, ele vai fazer um incremento. Quando ele faz o incremento, ele verifica se o i ainda é menor que 4. Isso você pode ver mais na aula sobre for que a gente tem aqui no canal, provavelmente na mesma playlist que a gente desse vídeo aqui. Então a gente está rodando essa repetição e toda vez que o i muda, eu vou imprimir um elemento diferente do meu vetor. E aqui eu tenho o i só para mostrar qual que é o número do elemento depois que ele é impresso, tá certo? A gente vai estar falando sobre um exemplo um pouco mais avançado de vetores. A gente tem aqui um vetor idades, ok? Com 8 elementos do tipo int, tá? Então 20, 22, como vocês podem ver aqui. Float, uma declaração do variável média sendo um float, ou seja, um valor com vírgula, assim como soma. Int, tamanho, ele pega esse size of aqui, ele calcula o total do peso do seu vetor. Cada tipo de variável tem um peso. Nesse caso da int, cada variável int tem um peso de 4 bytes. Então o que ele faz? Ele pega um tamanho do idades, então ele pega 4, 4, 4, 4, 4, 32, tá certo? E ele divide pelo tamanho do nosso primeiro idades, que é o nosso 4. Ou seja, ele pega size of e idade 0, ou seja, ele pega o 20. O 20 é uma variável do tipo inteiro, e o inteiro pesa 4 bytes. Então você vai pegar 32 dividido por 4, que vai dar 8, que é o quê? Nada mais que o número de elementos que a gente tem no nosso vetor, tá certo? Então só essa é a explicação das nossas variáveis. Aqui embaixo a gente tem um int main,
com a execução do comando para tradução, tá certo? Para aparecer acentos aqui como acento agudo. E o nosso for, o que ele faz? Eu declaro uma variável entidade e ele vai percorrer todos os elementos da nossa variável, nesse caso um vetor, idades. Então ele vai rodar o idade para cada uma das idades aqui que eu tenho dentro do vetor. E o que acontece aqui? Eu uso a variável, declarei isso antes, soma, como sendo a soma igual da variável que esse idade está rodando. Então primeiro ele vai ser 20, depois 22, depois 18 e depois 35. Só que como eu preciso que ele seja uma soma, eu faço o quê? Eu ponho esse mais igual e eu transformo a minha variável soma do tipo float como sendo uma espécie de depósito para o valor que o idade está assumindo. E aqui embaixo eu faço o quê? Eu imprimo soma só para mostrar que ele está realmente somando. Quando acaba o nosso laço de repetição, ou seja, quando o idade ele roda por todos os elementos da idades, do vetor idades, ele vem para baixo aqui da nossa chave. Ele transforma. O que eu faço? Eu pego o float média e transformo no quê? Nada mais do que a soma de todas as idades dividido pelo tamanho, que é o quê? O número de elementos que a gente tem, ou seja, 8. A gente pega tudo, divide por 8 e isso a gente vai ter a média, tá certo? E aí a gente vai falar sobre matrizes agora, tá, gente? E a gente tem aqui uma declaração de matriz, tá certo? Então o que a gente tem aqui? Uma matriz com o nome letras do tipo char, ou seja, está aguardando caracteres apenas. Então você tem duas matrizes de 2x2. Então como é que você declara? Você abre a chave, como antes, e depois para cada matriz que você for fazer, você abre outra chave. E aí dentro dessa chave você declara para as duas fileiras, primeiro, os dois elementos de cada coluna da primeira fileira, depois você fecha a chave, coloca uma vírgula e declara os elementos para cada coluna da próxima fileira. Se eu quisesse, se fosse aqui duas matrizes de 3x2, eu teria que declarar uma vírgula aqui depois da chave e fazer a mesma coisa, colocar aqui embaixo e continuar E e F. E no caso, a gente tem aqui embaixo também a continuação da segunda matriz de 2x2, tá certo? O que o nosso intmain faz? Ele vai rodar por cada elemento dessa matriz e vai imprimir ele, tá? Então, esse for aqui, ele corresponde a esse for de dentro e esse for de baixo. Esse i, ele responde primeiro a qual matriz você está olhando. Tanto é que a gente tem aqui o 2, ok? Então a gente está olhando na matriz 0, lembrando, vetor, assim, as matrizes, assim como os vetores, começam no 0. Então ele está olhando a nossa primeira matriz aqui. E depois, quando ele terminar de rodar esse aqui, ele vai fazer um incremento e vai para a nossa segunda matriz. Esse for, ele está analisando a fileira de cima, perdão, e depois ele vai para a fileira de baixo, ok? E o nosso K é o que vai estar rodando as nossas colunas. Ele vai primeiro nessa aqui, depois nessa. E o que vai acontecer? Quando o nosso K terminar, vai ser o momento que esse for termina. Só que ele tem mais um para rodar ainda, porque ele estava no 1. Bom, esse foi o nosso vídeo. Eu agradeço pela atenção de todos. Lembre de apoiar o canal das redes aqui, no YouTube, no Instagram. Compartilhar com um amigo que está tendo uma dificuldade, que talvez até se interesse por C++ e ache complicado, ou tenha até medo de interagir. Passa esse vídeo para ele. A gente está tentando explicar da forma mais simples para tentar mostrar para o máximo de gente como é importante a programação, principalmente na área de engenharia, como de controle e automação. E é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vejo vocês na próxima. Tchau!